Então, pessoal, estamos aqui para o primeiro vídeo de tutorial do Papo de Calçada. Eu estou com uma proposta de trazer alguns vídeos ensinando, dando umas dicas aí de como a gente grava podcast, né? Para você que quer aprender, quer fazer um podcast pela primeira vez, ou até que já começou a fazer seu podcast, mas precisa de umas dicas aí de produção, de edição. Vou começar com um vídeo explicando como nós gravamos o nosso podcast. O Papo de Calçada ele é um podcast que conta com vários participantes de vários lugares do Brasil. Então, para isso, nós usamos uma chamada no Skype e gravamos o áudio separadamente. Tá? Cada um dos nossos integrantes grava o seu próprio áudio e depois a gente manda para uma pasta na nuvem, né, lá no Google Drive, ou pode ser um Dropbox, pode ser a pasta que você quiser. E a partir daí o editor baixa esses áudios e edita pelo Audacity, pelo Sony Vegas, vai depender de quem vai editar esse episódio. Tá? Geralmente a gente usa o Audacity, é um programinha bem simples de mexer, que fica mais fácil, ele é leve, ele é grátis, né? Ele é free, não precisa pagar nada por ele. Então a gente utiliza ele normalmente. E para usar o Audacity, nós precisamos baixar ele. Então você entra no site, ok? O site de download do Audacity, basta pesquisar ali no Google, vai aparecer aqui Audacity. Você escolhe se você usa Mac, Windows ou Linux, baixa ele e instala, ok? Depois de instalado, você vai executar. Executando ele abre, super fácil, não precisa configurar nada a princípio, tá ok? É só abrir mesmo e começar a gravar. Bem, aqui nós temos um layout bem simples, bem intuitivo, tá? Esses botões aqui, eles servem para você gravar ou executar o seu áudio. Então, essa bolinha vermelha serve para iniciar uma gravação, tá? Esse quadradinho amarelo aqui, ele vai servir para parar a gravação ou parar o que você estiver executando. Aqui tem um play, na hora de editar vai ser bem utilizado, e um pause. Esse pause aqui, durante a gravação, vou pôr para gravar aqui, vocês vão ouvir minha voz, tá? Então, a partir do momento que você está gravando aqui, tudo que eu estou falando está gravando. Se eu der um para, ele para a minha gravação geral. Tá? Não vai continuar gravando a partir dali. Se você mandar gravar de novo, ele vai iniciar uma nova gravação. Mas se eu der um pause, quando eu dou um pause, ele para, tá vendo? Parou aqui. Mas se eu der tirar o pause, ele vai voltar, continuar gravando na mesma faixa, tudo direitinho, tá? Beleza, sem problema nenhum. Agora, se eu dou um para, ele realmente encerra a minha gravação, tá? E a partir daí, se eu quero dar um novo play, né, uma nova gravação, iniciar minha gravação novamente, ele vai iniciar lá, ó, em uma nova faixa, tá? Então o para ele encerra a gravação, o pause ele para, mas continua depois mais para frente, tá ok? Então esses botãozinhos servem para isso. Aqui eu tenho duas faixas estéreo, eu consigo manipular aqui para diminuir, né, o tamanho para caber na minha tela. Aqui eu tenho o balanceamento, tá, do meu áudio, esquerda ou direita. Então, se eu coloco aqui para a direita, ele vai tudo para a direita. Todo o áudio vai sair no fone da direita ou para a esquerda. Bom, deixa geralmente no centro, aqui não mexe muito. Aqui é um volume, tá, um ganho. Então, se eu aumento, ele vai aumentar o ganho aqui do meu áudio. Ou se eu posso diminuir também. Tem o botãozinho silenciar. Tá? Se eu tenho duas faixas e quero executar, ouvir apenas uma, né, sei lá, para tirar um ruído, achar onde está ali alguma parte que você quer cortar, você dá um silenciar, que aí ele vai silenciar só uma faixa. Agora, se eu dou o solo, ele vai silenciar todas as faixas, tá bom? Eu vou explicar isso mais para frente quando quando eu for mostrar vídeos de edição mesmo, tá? Hoje é só para ter uma noção aqui do que é o programa, dos principais atributos, tá? Nesse xizinho eu consigo excluir uma faixa, tá? Então aqui, se eu apertar o X, ó, vai excluir a minha faixa, perdeu, já era. Aqui eu tenho o cursor, então com esse cursor eu consigo selecionar trechos,
Aqui eu tenho uma lupa que vai dar o zoom, né? Com o botão direito do mouse ele dá um zoom para ampliar, para expandir, e com o esquerdo ele vai ampliar a minha faixa, tá bom? Então aí vai depender de quando você for usar, para que você precisa. Aqui, deixa eu ampliar um pouco mais. Aqui eu tenho um cursor, uma ferramenta mover. Essa ferramenta eu vou conseguir trabalhar com a minha faixa aqui, ó, eu vou mover ela dentro, né? Então ela é muito importante, nós vamos ver a aplicação dela mais para frente. Aqui eu tenho um envelope que eu consigo manipular aqui o volume da minha faixa, né? Então se eu quiser introduzir uma música, eu vou conseguir, né? Quando a música está terminando, por exemplo, né, a gente coloca aqui e vai abaixando, então o volume dessa música vai abaixando gradualmente. Isso tudo nós vamos ver como é que funciona mais para frente. Tá? No teclado, se a gente der um Ctrl Z, ele vai desfazer as operações, né? Então, Ctrl Z é uma ferramenta muito usada, né? Todo mundo conhece Ctrl Z. Aqui eu seleciono onde que o que eu quero gravar, né? Então aqui tem o meu microfone, que já está configurado. Eu tenho mixagem estéreo, que vai executar o som, que vai gravar o som do meu sistema, ou seja, ele não grava o som do microfone, ele vai gravar só o som do sistema. E aqui eu tenho um mapeador de som, que vai pegar tudo, né? Geralmente ele pega a faixa total, tudo que está sendo gravado no computador. Tá? Aqui eu tenho o volume de gravação, geralmente a gente deixa no máximo, tá? Mas se quando você estiver conversando e o seu som estiver vazando, você pode abaixar aqui, né, e começar a gravar, sem problemas. Temos o volume de reprodução, que é o mesmo volume do seu computador, então se você deixar no máximo, ele vai ficar no máximo aqui também. Temos algumas outras ferramentazinhas aqui para mexer, tá? Por enquanto não cabe a gente falar. Temos nas ferramentas aqui, né, nas minhas abas de ferramentas, o arquivo, onde eu vou ter abrir projeto, salvar, importar, exportar, tá? Editar aqui, tem muitas coisas que estão em atalhos, então a partir do momento que você aprende, vai editando muito, acaba decorando esses atalhos. Exibir, né? Controle, faixas, gerar e efeitos. Aqui em efeitos, nós temos várias ferramentas para tratamento do áudio. Então nós temos aqui normalizar, compressor, equalização, redução de ruído, remoção de clique, graves e agudos. Tá? Então isso são todas ferramentas que a partir do momento que você começa a utilizar, você vai testando, tá? Vai testando ela e vai vendo para que serve cada uma delas. Quando eu for explicar sobre a edição, eu vou voltar aqui e usar boa parte das que eu normalmente uso na nossa edição, tá bom? Pronto, então esse é o nosso layout básico aí do Audacity. É o funcional para gravar o áudio, ele é muito bom, tá bom? Ele atende muito bem. Se você quiser uma gravação simples, ele não tem um problema de ser um programa pesado, então se você executa ele com Hangout ou com o Skype ou até mesmo o Discord, você não vai ter problema do seu computador ficar pesado, ficar travando. Ele é um programa bem levinho mesmo, bem simples de mexer, muito útil, muito bom, tá bom? Então esse é o nosso Audacity. Era isso mesmo que eu queria passar hoje para conhecer ele, esse primeiro vídeo. Eu vou voltar com novos vídeos aí, explicando como é que a gente trata o áudio, como que a gente edita, como que coloca várias faixas, tá bom? Então fica aí, segue a nossa página no Twitter, no Facebook, segue o nosso canal aí no YouTube, dá uma moral, comenta aí se tem alguma dúvida, se tem, né, o que você quer conhecer, o que você quer que eu demonstre aqui, como que é feito. Geralmente nesses próximos tutoriais de edição, eu vou explicar tudo usando o Audacity. Não que o Audacity seja o melhor programa, tem muita gente que até nem gosta de usar ele.
Diz que ele é muito trabalhoso e tal. Mas como ele é um software livre e a gente não quer problema, né? Então vou explicar por ele. Mas muita coisa que eu explicar aqui se aplica a outros programas. Então tem gente que gosta de editar no Sony Vegas. Então tudo que você faz aqui provavelmente vai conseguir fazer lá no Sony Vegas também. É mais para ter uma noção do que fazer, tá? Do que é importante, o que não pode faltar. Aquelas maldades ali da edição de um podcast, para você ter um podcast minimamente ouvível, né? Porque a gente quer começar a fazer podcast, a gente que ama podcast, quer fazer esse trabalho, mas às vezes desanima, né? Nossa, eu não sei como é que faz isso, eu não sei por onde que eu começo. Então vou tentar passar algumas dicas aqui, beleza, galera? Manda um joinha aí, tá? Segue a nossa página novamente, segue o nosso canal e até a próxima. Valeu!